boa noite, boa noite. Como vocês estão por aí? Quero pedir hoje para quem puder, quem sentir vontade, deixar a câmera ligada para a gente se ver, para eu conhecer vocês. Oi, Valesca, boa noite. Oi, Gi. Olha, esse meu grupo de representantes segue firme e forte toda segunda-feira. Não era hoje que não teríamos cliente, que eu não ia estar por aqui. É ou não é, gente? Não seria eu a estar aqui. Oi, Ale, Edilze. Muito bom, gente. Olha, eu deixo então o pedido aí para vocês deixarem a câmera aberta, para a gente se conhecer, para a gente se ver. Realmente a gente vai. Eu decidi, né, entregar aqui para vocês um pouco mais. Eu acho que isso é nosso de merecimento, né? De justamente porque a gente está falando hoje sobre responsabilidade, sabe? Eu acho que vocês aqui nesse grupo assumiram um papel muito especial, muito legal, de estarem responsáveis e no comando aí de estarem disponíveis para outras pessoas, mas também para se comprometer um pouquinho a mais comigo, com Vida Sistêmica. Então, eu estou realmente muito feliz e lisonjeada aí de vocês estarem aqui hoje. Por isso que, quem puder, eu vou adorar que abram aí as câmeras, tá bom? Então vamos lá, já são 6 minutinhos das 7 horas. Eu preparei aqui um material bem legal para a gente conversar, não vai durar muito, né? Mais do que as nossas constelações, mas tá aqui, ó, um caderninho cheio de anotações para a gente falar sobre esse tema, que é, né, qual é o meu papel na família, culpado ou responsável? Vocês já tinham parado para pensar nisso? Eu vou pedir para vocês irem sempre colocando no chat, porque como a gente está em bastante, não vai dar para a gente ir abrindo o microfone por enquanto, tá? Mas vão interagindo aí comigo se vocês puderem pelo chat. Bom, é, esse tema, né? Essa pergunta aí vem passando por mim já há algum tempo em alguns atendimentos, e eu acho que ela é de uma pertinência, né? Eu acho que ela é tão importante para começar efetivamente, né, o processo de eu vou chamar de cura, uma palavra que a gente tem usado bastante, mas o processo de desenvolvimento pessoal, né, pós-constelação, e eu tenho várias pessoas aqui que já passaram por atendimento comigo, e eu acho que se a gente não entende esse conceito de culpa e responsabilidade, né, ou culpa e inocência, a gente perde aí um deslanchar importante da constelação, né, ou de qualquer processo aí de autoconhecimento. Vamos lá, mas pensando na visão sistêmica, depois eu mando para vocês um resuminho aí sobre o que eu falar, eu vou conseguir organizar isso também, né? A primeira lei básica, e podem ir me colocando perguntas, comentários também no chat, tá bom? Depois a gente também vai fazer aí, se for possível, um exercício sistêmico. Vamos aproveitar aí nosso tempo juntas. A primeira lei e a mais importante das ordens do amor, tá até aqui o livro eu ia pegar, mas vai cair tudo aqui, é a lei, né, do pertencimento. É a primeira lei que a gente tem regendo. Tá bom, Gi, tudo bem. Oi, Ana, tô te vendo agora. Oi, Simone, vi vocês. Então, a primeira ordem mais importante aí, quando a gente fala sobre as questões familiares, é a lei do pertencimento. Todos os membros de um sistema pertencem por uma simples razão, porque eles nasceram nesse sistema. Então, o que garante o meu pertencimento no meu sistema familiar?
eu ter nascido, né, naquele sistema, independente da história, de como isso aconteceu, de como foi o vínculo do meu pai, da minha mãe, como foi a história que eles se conheceram, qual é a história da concepção, mas foi uma noite só, mas meu pai fugiu depois, mas minha mãe tentou o aborto, independente deste pano de fundo, que é sim muito importante, mas vamos fazer esse recorte, eu pertenço àquele sistema do meu pai e da minha mãe biológica, e também quando eu sou uma filha adotiva, eu pertenço ao sistema dos meus pais adotivos por destino. Já falei essa diferença aqui? Não, né? Vou falar. Qual é a diferença quando eu sou um filho adotivo? Eu me vinculo, eu me coloco a serviço, à disposição do sistema dos meus pais adotivos por amor. E também sofro as consequências, sofro as implicações do sistema dos meus pais que me criaram por amor, né? Por gratidão. O filho adotivo ele tem muita gratidão por terem sido adotados e via de regra se vinculam, né, a esse sistema aí por amor. Mas ok, então tá lá, nós nascemos, nós vinculamos, nós estamos ligados ao destino dessas pessoas e à escolha dessas pessoas do nosso sistema, ah, desde que nascemos, né? Inclusive fazem parte desse sistema e desse vínculo os mortos, aqueles que a gente não conheceu, os bisavós, os avós, os tataravós, pessoas que já estiveram aí no plano terrestre já não estão mais, tá? Vou colocar aqui, pessoal, que as câmeras, quero ver vocês. Legal, então isso daí é um recorte bacana da gente entender que a gente pertence e isso não dá para despertencer, não dá para desnascer na nossa família, né? Seja ela ótima, seja ela média, seja o que for. Ok. E aí, quem pertence a esse sistema? Além da nossa família, né, do pessoal, das pessoas que já estão lá nesse vínculo de sangue, né, pai, mãe, avós, bisavós, irmãos, tios, tias, nós temos também as pessoas que deram lugar a outro. Deixa eu ajudar aqui a Sofia rapidinho. Aqui, foi. Nós temos também pessoas que se vinculam a esse sistema por dois motivos. Um, pelo destino e um vínculo muito forte, especialmente nas questões de assassinatos, de tragédias, de violências. Então, esses destinos, esses sistemas sofrem influência, tanto do perpetrador que a gente chama, né, que Bert coloca assim nas traduções dos livros, quanto das vítimas, das pessoas que sofreram, né, algum tipo de questão aí por conta de outros. Isso dá um outro encontro nosso para a gente fazer esse movimento aí de que não existem culpados, não existe vítima e perpetrador, né? São vínculos que se encontram. E também de pessoas que deram lugar no sistema a outra pessoa. E aqui um exemplo muito legal é de ex-maridos. Bert sempre fala isso, não existe ex-marido ou ex-mulher, existe primeiro marido, segundo marido, terceiro marido, e o vínculo dessas pessoas continua reverberando no sistema, porque elas pertenceram em algum momento, né? Isso fica lá para o workshop de casal que a gente vai fazer em junho, já fica aí o convite para vocês. Legal. Então, temos aí essas pessoas que estão chegando ainda, né, nesses destinos, nessa nossa concepção aí de inocência ou culpa. E aí, quando a gente olha para esse sistema, nós estamos lá colocando a nossa árvore genealógica em acordo, a gente tem que lembrar de que
todo o sistema, vamos ver aqui que a Valesca colocou, e quando não somos casados, mas temos filho ou filhos fora de um casamento. Sim, esse homem, né, essa mulher, também entram, Valesca, nessa dinâmica. Por quê? Porque é um vínculo que não se desfaz, né? Por conta desse filho juntos, é um vínculo aí que você vai levar para sempre. Óbvio que a questão do casamento, ela é bastante significativa para Bert Hellinger, e isso é um tema polêmico, a gente vai tratar lá no workshop, vai ser bem legal, a gente vai colocar isso no campo, eu já fiz esse movimento, que quando a gente não casa no papel, e isso é o que o Bert traz, né, a gente não está se comprometendo efetivamente no sentido de que a dissolução é mais fácil e muitas pessoas preferem já partir deste princípio, né? De que se não der certo, depois a gente separa. E aí tem um monte de questões, de julgamentos que a gente não vai entrar aqui hoje, mas a gente pode levar esse papo que é bem interessante. Então, estamos lá, nascemos na família, temos quem pertence biologicamente, temos quem pertence por vínculo, por amor, muito bom. Como que um sistema é formado? Assim como as empresas e outros grupos que a gente pertence, a gente tem neste sistema regras, regras de conduta, normas, normativas. Vamos dar aí vários exemplos do mesmo nome, mas nós temos regras, nós temos uma conduta deste sistema. E aqui, gente, não estou falando sobre o meu sistema, porque as normas e as regras de conduta do meu sistema é diferente do da Sofia, é diferente da Alessandra, é diferente da Simone. O que eu aprendi do meu sistema, que é certo, que é errado, que vale a pena, que não vale a pena, que me coloca em risco de não pertencer ou o que me faz pertencer é completamente diferente. E a beleza disso é que isso tira da gente a questão do julgamento. Como que eu vou julgar o certo e o errado do outro, do sistema do outro, se eu estou fazendo isso olhando sobre as minhas lentes, sobre o meu código de ética? É como se eu tivesse a minha própria Constituição. Minha filha fez prova hoje lá sobre o que é Constituição Federal. Como se a minha família tivesse isso. E o que que eu, membro desse sistema, faço? De tudo para pertencer e, obviamente, né, nesse mesmo entendimento, para não ser excluída. Como que eu vou ser excluída desse sistema? Se eu infringir alguma conduta, alguma regra, se eu fizer basicamente diferente do que o sistema está acostumado, do que foi ensinado, do que foi vivido por aquelas gerações, né, anteriores à nossa. Legal, só que aí a gente fala, pô, mas agora em 2023, 24 de 4 de 2023, o que acontecia no sistema antes não vale mais. O mundo mudou, os tempos são outros. Essas daí são super frases de cura nas constelações para quem já viu, né? Estamos em outro momento, estamos em outra época. Isso a gente sabe. Aqui, ó, o nosso córtex frontal sabe disso. Mas e o subconsciente? E os padrões repetitivos das famílias que a gente faz e nem se dá conta da onde veio, do porquê que a gente está fazendo aquilo novamente? É aí que entra, né, o que o Bert traz de boa e má consciência segundo a visão sistêmica. A boa consciência, ela é, via de regra, fazer o que está escrito lá no código de conduta de regras do meu sistema e o que os membros estão acostumados a fazer. E eu vou dar um exemplo muito real aqui, tá? Lá no meu código do meu sistema, está escrito assim, lógico que não tá, né, gente? Tô fazendo lúdico aqui. Todas as mulheres devem servir aos seus maridos e manter seu casamento. Divórcios são proibidos. Quantos códigos familiares devem ter essa regra lá?
Deixa eu ver quantos nós estamos em 22, acho que de 23, até quem não entrou, isso deve estar lá. Porque eram assim que as mulheres antigamente eram ensinadas, ou se comportavam, ou viam como exemplo. O código até pouco, o divórcio até pouco tempo atrás era proibido, né? Até pouquíssimo tempo atrás, a gente precisava de autorização para viajar sem o marido, né? Que bom que a gente não está mais nessa época, mas o quanto disso a gente ainda traz, o quanto que nos divorciar hoje em dia ainda é um tabu, ainda é uma coisa vergonhosa, né? Eu tenho esquecido as palavras, mas é assim, que a minha mãe vai achar disso? E meu pai, que vivem juntos há 50 anos, há 60 anos. Eu não olho para a felicidade, para a autorrealização, eu não olho para um monte de coisa que hoje valem, eu só olho para este pedaço lá do código, que é manter-se casada. E obviamente que todas as minhas células num casamento infeliz pedem por algo diferente, mas eu tenho dificuldade nisso, né? Então, essa é a boa consciência. A boa consciência é continuar fazendo o que está escrito lá no código de conduta do nosso sistema, ou o que a gente aprendeu, enfim. Por quê? Porque a gente quer pertencer. Qual seria o risco de eu me divorciar? O que pode acontecer comigo se eu me divorciar? Ser completamente excluída, ser julgada, ser afastada, ser renegada. Tantos nomes aqui para a mesma coisa que no final das contas é a exclusão. Muito bom. E a má consciência? É fazer errado? Vamos ver aqui. Eu acredito que talvez os pais até seja menos difícil, mas o que grita é o que a sociedade ainda diz. Apesar de termos rompido algumas barreiras, ainda há essa exclusão. Exato, porque a gente está ainda vivendo, né? Não só a gente se importa com o nosso sistema, mas a gente se importa com o sistema que é a nossa sociedade aí, né? E aí, patriarcal, né? Ainda muito machista, brasileira, né? O código de conduta é completamente diferente de país para país, de cultura para cultura, né? Então, tudo isso a gente está impresso dentro de nós. Até tem um caso curioso de uma colega muito querida que se mudou para Portugal. Eu não conheço muito da cultura portuguesa, ok? Minha família é italiana, então eu ouço falar mais sobre isso. Mas ela se mudou para lá há quase uns 6, 7 anos e ela vem me dizendo que as mulheres portuguesas são muito secas, ou são muito grossas, são muito assim, muito assertivonas, muito efetivas, não são muito afetivas, enfim, também a experiência que ela está tendo. E ela fez uma constelação recentemente, onde ela se viu nesse papel. Ela é assim. Ela é uma mulher muito assertiva. E eu falei a seguinte frase para ela, eu falei, que bom que agora você pode ser um pouco portuguesa. Ela, meu Deus, eu não tinha me dado conta disso. É verdade, eu sou parecida com essas mulheres. Por que eu estou negando isso em mim, né? Óbvio que ela está negando isso nela e todas essas mulheres portuguesas estão lá jogando na cara dela isso, mas porque ela tem que olhar isso nela, né? E agora ela tem se sentido melhor em ser uma mãe portuguesa e ser uma pessoa assertiva e tá tudo certo, né? Essa é ela mesma. Como tá tudo certo as mulheres italianas falarem, botarem comida na boca de todo mundo, e ser aquela fartura, né? Aquela coisa assim. Legal. E aí, a má consciência, como eu estava falando, ela é a consciência que me deixa fazer diferente. Diferente, pura e simplesmente diferente do que está lá escrito no código. E vou dar outro exemplo que eu gosto. Numa família onde todos os homens são violentos, usam a violência para a resolução das suas questões, como é quando um jovem nasce e não agride as mulheres? Melhor, mais melhor de bom ainda, quando esse jovem é homossexual. E aí, Brasil? Aliás, fiz um post essa semana sobre isso lá no Vida, mas não vou contar, vou deixar spoiler.
ele é excluído porque a boa consciência é ser violento, resolver na porrada, resolver com agressividade as questões. Quando alguém não faz isso, o sistema não entende. Alguém precisa mostrar. E eu gosto muito do conceito que o Bert traz, e principalmente a minha professora, Angélica Oliveira, da Pedagogia Sistêmica, que é uma mexicana, e ela fala: o sistema precisa de ovelhas negras. Só que a gente sempre olhou para as ovelhas negras como alguém ruim, como alguém que não pertence, alguém que traz algo de muito ruim. Não, ela traz disrupção, né? Ela traz mudança, mas ela faz assim com que todo mundo do sistema que está lá na boa consciência olhe para ela e fala: Nossa, como que é isso daí que ela está fazendo? Como que eu faço isso? Não, não, não. Eu não vou fazer isso. Então a gente dá um delete nessa pessoa, nessa ovelha negra, coloca ela lá como ovelha negra, dá uma distanciada. Imagine então se é uma pessoa, vamos voltar agora para os exemplos normais, entre aspas. Se eu tenho todos os homens da família normais, né? Assim, amorosos, com bons casamentos, afetivos, afetuosos, tal. Mas eu tenho um dos homens que usa a violência para resolver os seus problemas. Mas aí é super fácil, porque aí é só dar um delete nele, é só excluir, porque aí ele tá, como a Valesca falou, ele tá de acordo com a sociedade, ele tá de acordo com a minha regra de conduta lá do sistema, né? E então tá tudo resolvido, né? É, por isso a gente precisa ficar muito ter muito cuidado, né, com essa questão da ovelha negra, porque ela fere o código de ética. E essa pessoa que é excluída, seja por que motivo for, ela traz um desequilíbrio no sistema. Eu sei que isso que eu estou falando para vocês, quem acompanha a questão, né, de Bert Hellinger, isso é banal, mas eu estou querendo construir com vocês aqui essa linha de raciocínio, tá? Por quê? Porque isso se mostra na nossa vida e a gente não percebe. E a gente vai para as constelações e depois fica vendo, nossa, mas e agora? O que que eu faço daqui para frente? Certo. Quando essa pessoa é excluída por qualquer que seja o motivo do sistema, o sistema fica bambo, né? Fica lá, capenga, fica capengando. Fica esse lugar lá, vago na engrenagem. O que que os membros têm que fazer para isso? Reencontrar uma maneira de se organizar. Porque essa roda precisa continuar girando, as crianças vão continuar nascendo, as pessoas vão continuar casando, a vida vai continuar atravessando, a vida não fica esperando a gente resolver os BO sistêmicos, ela simplesmente vem e atravessa. E aí, esse lugar que está lá sem ninguém, o que que acontece? É tipo a física, eu amo, nenhum lugar fica sem ser ocupado, alguém vai ocupar. Como que é na física, né? Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, né? Só isso que eu lembro da física, gente. Não lembro de mais nada, mas lembro disso. É a mesma coisa no sistema, esse lugar vai ser preenchido, via de regra, pelas crianças. As crianças se colocam a serviço da reparação do sistema. Por quê? Porque elas são ingênuas, porque elas só têm amor para dar a esses membros, porque elas são mais fracas. E agora? Chocaram aí? É chocante mesmo, Alê. As crianças são mais fracas. Pensa no mundo animal, no reino animal. Os filhotes são os primeiros a morrer num ataque. Eles se colocam lá, eles estão lá porque eles não têm os recursos necessários para sobreviver sozinhos. E como que isso se dá na nossa vida, no nosso sistema? As crianças adoecem para que a gente veja o que precisa ser visto. As crianças desenvolvem sintomas e comportamentos para que a gente veja o que precisa ser visto e
inclua a pessoa que foi incluída. Por amor. Só que a gente é adulto, a gente dá uma desligada, né? A gente acha que criança já tá. Não sei o que que passa na nossa cabeça, que a gente não consegue enxergar essas coisas. Parece que a gente se desconecta, né, desse mundo infantil. A gente também não tem recordação disso, né? Quando a gente era criança. A gente deleta, inclusive, algumas partes da nossa história que são muito doloridas, né? Quando adultos. A Gi colocou. E quando somos nós mesmos que estamos na má conduta? Como isso aparece na constelação? Culpa. Já vou pegar o gancho da Gi. Quando somos nós adultos que estamos neste movimento de nos sentirmos culpados porque a gente está fazendo algo que é diferente, ou porque a gente está herdando algum sintoma ou algo desta pessoa excluída que foi excluída anteriormente porque também fez algo de diferente, e a gente pegou lá para reequilibrar isso, a gente sente culpa. A gente sente paralisia perante a vida. A gente sente raiva. A gente fica esperando que os culpados resolvam a questão. O BO sistêmico lá que eles fizeram. E a gente fica nessa inércia da vida de querer que eles resolvam para que a gente vá para frente, né? Eles resolvam e aí sim a minha vida vai deslanchar. E essa pessoa que se coloca a serviço do sistema, de reequilibrar esse sistema, ela vai ter mesmos sintomas, mesma doença, mesmo destino, mesmas dificuldades, mesmos desafios, né? Porque algo precisa ser reparado ali. E essa questão vai perdurar muito tempo. Por isso que a gente vê nas constelações que isso vem de muito longe. Não é de agora. A Sofia está aqui para falar, quem estava presente na constelação da Sofia. Desculpa, Sofia, eu vou usar você como exemplo, mas a gente teve na constelação da Sofia uma energia de algo que aconteceu no Holocausto. É muito longe se a gente for pensar, né? Os bebês do Holocausto hoje em dia já têm 80, 90 anos, né? Mas essa energia está presente nos nossos sistemas. O que que a gente faz com isso, né? Antes de eu continuar, eu queria pedir 3 pessoas para eu fazer uma pequena demonstração. Quem pode me ajudar? Valesca, Sofia e a Simone. Legal. Ó, vou colocar vocês aqui em destaque. Fechem, por favor, o chat de vocês, que eu vou escrever aqui no chat o que que cada uma de vocês representa, tá bom? Fecha aí o chat. Eu vou colocar aqui a Valesca, a Simone e a Sofia. Ok. Então vamos lá, Sofia, Simone e Valesca, eu quero que vocês se olhem, se percebam. Eu vou dar uns minutinhos, depois a gente começa a interagir. Vão sentindo o corpo. Quem chama atenção, quem não chama. Simone, quem que te chama atenção? A Valesca. Uhum.
que você sente quando você olha para ela? Que imagem que te vem? Eu queria que ela me olhasse, mas eu vejo que ela está olhando para baixo, né? Eu tenho vontade de cutucar ela assim, ó, para ela me ver. E você, Valesca? Aline, eu só consigo ver você na minha tela. Não é mas eu sei quem é a Simone e sei quem é a Sofia. Tá bem? Desliza para o lado, vê se você consegue ver as meninas. Você está no celular, Ah, né? agora. É falta de inteligência técnica. Desculpa aí, tá? Tá tudo Estou vendo certo. tô vendo as bananas aqui. Desculpa, Simone. Foi por isso que eu não estava te vendo, mas eu sabia quem era e sei muito bem quem é a Sofia. Tá bem? Foi por isso. Que que... vo- Então, olha para Simone, vê o que você. Com quem você se conecta, se com ela, se com a Sofia. Eu me conecto com as duas. Uhum, Com as duas. certo. E você, Sofia? É interessante que quando você colocou o que eu sou, na hora veio um baque assim e me jogou para trás. Uhum, Depois eu tentei me forçar e tentei ficar grande para fazer um movimento. A Valesca, eu não quero ver, não sei quem é. E a Simone, é uma raiva quieta, não é uma raiva grande, mas é uma assim, uma indignação sutil, muito educada. uhum. O que aconteceu com você, Sofia? Como assim? O que aconteceu com você? Por que isso aconteceu com você? Porque eu segui todas as regras e não fui aceita, Hum, e agora eu sou a ovelha negra da família, mas, por um outro lado, mudou a família toda, né? Eu segui exatamente todos os emaranhados da família, repeti o casamento dos meus pais, as tramas todas, as mortes, e fui totalmente, quer dizer, entrei exatamente no sistema da família. E um Você dia, quando consegue, a... hum, Hã? você consegue falar para Valesca? Eu te vejo, mas não te sigo. Exatamente, eu vejo, mas eu não sigo você. É, ó, ficou bom. Como, Uh! como que é, Simone, para você, quando ela fala isso? Eu fico feliz, assim, pela forma dela estar como se fosse com uma euforia, né? Uhum, Mas só isso mesmo. uhum. Acho divertido quando ela comemora. Tá. Mas você quer fazer isso também? Não. Não, né? Uhum. Para Por mim quê? ficou gostoso. E você, Valesca? Como você tá aí? Eu fiquei tímida de falar no início, mas eu sinto tanto amor pelas duas, mas é um amor muito grande. É um Uhum. amor muito grande mesmo. E não é porque eu sabia quem era também. É um amor muito grande. É um amor que liberta, não é um amor que prende. É um amor que diz como que tem que ser, mas é um amor que liberta. Não é um amor que prende. Um Sim, amor que dita regras, é um amor que liberta. certo. Bom, Valesca, você representava as regras do sistema, do nosso sistema familiar, né? O código lá de conduta que eu tô falando. A Sofia representa o membro que foi excluído e a Simone representa os outros membros da família, né? E é interessante, né, que mostra isso, porque as regras, o código de conduta, é,
não é ele que julga, certo? Não é o código de conduta que julga o certo e errado, são os membros que usam esse código como aprenderam. Não é ele que exclui efetivamente, ele está lá, né? Mas por que então os membros não questionam ou não fazem algo diferente? Você viu que a Simone falou isso. Ah, eu gosto da Sofia, adoro a Sofia. Quer fazer como ela? Não. Fico na minha, né? Porque é um risco fazer como a Sofia fez e algo acontecer com esse pertencimento, né? E aí a gente precisa o quê? Para que algo do nosso padrão, e aí agora para todas, tá? A gente saiu já do exercício, eu quis só mostrar para vocês essa energia aí, de como é. Mas o que a gente precisa, então, para olhar nessa questão, para a gente não continuar nesse modus operandi? A gente precisa nos responsabilizar. E por que a gente não faz isso? Porque a gente vai para a culpa. A gente vai em busca dos culpados, a gente faz uma caça às bruxas. Aonde começou esse BO aí das mulheres não poderem se divorciar? Me fala. Quem é que começou? Foi minha mãe? Foi minha avó? Foi minha bisavó? Por que elas não se rebelaram, gente? Agora eu já estava muito mais livre. Ai, que ingenuidade, né? Que ingenuidade nossa. Quem é que está falando quando a gente fala assim? Quem vocês acham que fala assim? Ah, eu queria que minha mãe fizesse diferente. Ah, eu queria que tivesse sido minha avó. A criança? A A criança. criança, exato. Até o jeito da gente falar é a criança. É a criança lá, minhas filhas aqui, ó, no meio do corredor lá do shopping, querendo ir no pula-pula pela 30ª vez, a R$ 50 a hora. Entende? Enquanto a gente deixar esta criança querida, amada, que fomos, controlar, a gente vai em busca dos culpados. Quando a gente assumir que ela não está mais no comando, mas que sim, ela teve o seu lugar, ela aconteceu o que aconteceu, ela seguiu as regras, mas que agora a gente está no comando, nós adultos, adultas estamos no comando, aí a gente olha para a nossa responsabilidade em fazer diferente, em fazer algo com as ferramentas que a gente tem hoje, com o mundo em 2023, com o nosso intelecto de 2023, com o quanto a gente passou na vida. Como que eu vou dizer para minha mãe, que casou com o meu pai, que foi o seu primeiro namorado com 19 anos, algo sobre, por exemplo, vários relacionamentos, outros relacionamentos? Ela teve meu pai, teve alguns outros namorados, enfim. E para minha avó, então? Que deve ter sido isso menor ainda nessa experiência. Então, hoje, em 2023, é permitido eu ter vários relacionamentos antes de decidir com quem eu vou casar, de me envolver sexualmente com outros homens antes do casamento, né? Mas é hoje. Então, essa é a minha responsabilidade. Enquanto a gente estiver, né, olhando para os culpados, a gente espera reparação dos nossos pais. E quando a gente faz isso, a gente fica grande ou pequena? Fica desse tamanho aqui, ó. Nem cabe aqui na tela, ó. Mas a gente fica lá, viu, pai? Viu, mãe? Ó, vocês tinham que ter feito, tinham que ter me ensinado diferente. Gente, outros recursos, outras épocas. E aí é uma inversão lá da hierarquia. A gente vai lá e dá de cara em outra ordem do amor, né? Que é essa questão aí da hierarquia. A gente fica esperando essa reparação que não vem, na maioria das vezes, e aí a gente senta e espera, fica lá, paralisada, em catarse, né? Esperando que isso aconteça e não vai acontecer. Porque eu tenho certeza que se acontecer e a gente estiver nessa postura, a gente ainda vai dizer que não era a reparação que a gente queria.
que não era do jeito que a gente queria, que tinha que ter sido de outro jeito, que não era essa a resolução que eu queria, porque não é a questão, é a postura de mudança, né? É a postura de falar assim, este BO é meu querido BO sistêmico, que farei com isso agora? Obrigada, pai, obrigada, mãe. É daqui para frente, é a única coisa que eu tenho responsabilidade, porque também olhar para lá e esperar essa reparação é querer jogar na cara deles o que eles fizeram de errado, né? Entre aspas. E isso é péssimo. Isso é o que de pior a gente pode fazer. Olhar para os nossos pais e julgar o que eles fizeram efetivamente, né? A gente simplesmente não sabe. Hoje eu ouvi uma coisa muito legal de uma moça que eu comecei a seguir. Ela tem uma linguagem bem diferente da minha, assim, bem pá, 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 né? Eu sou toda corações, mas ela falou uma coisa assim, que o vínculo familiar, ele é indissolúvel mesmo. Mas a minha opção por conviver com essas pessoas está sob a minha responsabilidade. Então, quando eu falo de culpa e de responsabilidade, também está na escolha de relacionamentos e de uma convivência saudável. Por que eu vou ficar lá tomando porrada na cara da minha família? Só porque é pai, só porque é mãe, só porque é irmão, só porque é cunhado, só porque é... Não, gente, não, também não dá, né? Isso é uma das coisas que Bert é muito criticado, por essa passividade que as pessoas colocam, né? De que, tipo, nasci, tô fadada lá no destino do meu sistema. Não, não é isso. Bert não fala isso em nenhum lugar da literatura dele. Ele fala sobre as implicações disso na nossa vida. É quase como um ponto de partida, né? Eu parto desse sistema, mas o que eu vou fazer com isso está sob a minha responsabilidade, né? Eu vou fazer essas escolhas no adulto. And vou pagar o preço por essa escolha, que é a cereja do bolo aí da minha fala de hoje. Porque a gente também não quer pagar o preço. A gente quer ser a boazinha, a gente quer ser a vítima, a gente quer ser a criança, a gente não tá afim de pagar o preço aí de uma possível exclusão, de uma possível ah, retaliação, de uma possível implicação aí da gente fazer as coisas com o que a gente tem hoje. Certo? Dúvidas? O que vocês trazem aí de dúvidas? Ficou claro a diferença de culpado ou responsável? Culpa paralisa, responsabilidade traz movimento. Difícil lá, aquele negócio que a gente tem que ter maior vontade de acordar todo dia querendo ser responsável pela própria vida. Mas é isso que vai levar a gente para frente, certo? Dúvidas? Querem deixar aí alguma dúvida? Podem colocar. Eu vou fazer mais 5 minutos para quem quiser. Uma meditação guiada aqui sobre esse tema. Se quiserem, se não quiserem, né? Também fiquem à vontade, de câmera aberta ou fechada, mas quero colocar aí para vocês, porque aí, ó, vai ficar de lição de casa, não precisa nem me dar feedback, vai ficar de lição de casa de bônus, para vocês olharem para isso, se vocês quiserem para alguma questão, tá bom? Então, sentem aí quem quiser ouvir, quem quiser participar, eu vou colocar aqui uma música para gente ouvir. Sentem-se confortáveis. Aí, acho que já tá. Fechem os olhos. Respirem fundo. Se quiser fazer de olhos abertos, mas fixem um ponto assim para que a mente de vocês pare de ficar indo para todos os lados. Respirem fundo mais uma vez. Expirem. Vão desacelerando os batimentos do coração. E
deixando que a sua mente consciente se acalme e que ela permita o acesso a uma camada mais abaixo, um lugar onde as memórias quase não conseguem mais ser vistas. É como aquela foto que está desbotando, mas ela ainda retrata um momento que existiu. Então agora, quando eu contar até 3, vocês vão estar num outro lugar. 3, 2, 1. E agora eu quero que vocês vão respondendo na sua mente a essas perguntas. Olhem ao redor. Para que lugar vocês foram transportadas? Percebam o corpo de vocês, se ele ficou mais leve, se ele ficou mais pesado, se tem algum lugar que dói. E à medida que vocês percebem o corpo de vocês, ainda de olhos fechados, eu quero que vocês percebam quantos anos vocês têm. Qual é a idade de vocês nesse lugar? E de repente vocês se dão conta que esse lugar que vocês foram parar é o cenário de algo difícil que aconteceu na sua vida, nessa idade que vocês têm. Algo do passado. Por isso, hoje vocês estão aí investigando, como se fosse uma cena de um filme. Olhem ao redor. Quem está nessa cena com você? O que efetivamente aconteceu nessa cena para que causasse tanta dor em você? Qual é a diferença, olhando agora essa mesma cena como adulta? Mais fácil? Você consegue compreender melhor algo por conta das experiências que você tem hoje como adulta? Ou ainda é muito difícil?
E de repente, aquela você com outra idade se vira e entrega para você uma caixa, como se fosse uma caixinha de música, muito bonita. Você pega essa caixa e abre. Ela está vazia. E dentro dela você coloca, com a ajuda da sua criança, todo esse cenário, todo esse trauma. E vai fechando esse cenário como se ele fosse dobrável. Bem pequenininho, até que você consiga fechar essa caixa. E com a caixa fechada, você estende as mãos para essa criança, que é você, criança, e segura a caixa junto com ela. E na sua mente, você diz a ela: nós não temos culpa. Nós não temos culpa. Mas a sua criança insiste em ficar com a caixa na mão. E você solta a caixa na mão dela. É difícil fazer esse movimento de deixar a caixa com ela? Você ainda queria ter ficado com a caixa? Deixe a caixa com a sua criança. Essa culpa é parte dela. Olhe para ela com amor e apenas com os olhos demonstre que você entende que essa culpa é importante para ela, mas não mais para você. Ainda com um olhar amoroso, despeça-se da sua criança e da culpa. E vire-se de costas. O que você consegue ver agora na sua frente? O que se abre quando a culpa e a sua criança interior abrem espaço para o seu eu adulto? Como está o seu corpo? Ele está leve? Ele vibra de medo? Ele quer correr? Ele está paralisado?
perceba se aí vem alguma ideia, alguma pista de algo que você ainda não tinha visto e que é preciso se despedir para seguir na vida. Quando eu contar até 3, nós vamos voltar ao nosso encontro, ao nosso grupo e abrir lentamente os olhos. 3, respira fundo. 2, 1. Podem lentamente abrir os olhos. Todas bem por aí? Legal. Queridas, Sim. muitíssimo obrigada por hoje. Nos vemos semana que vem. Obrigada pela confiança, pelo nosso trabalho de hoje. Espero que tenha sido bacana aí para todas vocês, tá bom? Ó, Foi ótimo, amei. Não que tem bom. noção. Agora a Tem tarefa monte. é investigar aí o que sobrou para vocês agora que vocês viraram para a vida, né? Não imaginava que eu tô algo tão, né, parecia pequeno, fez um estrago tão grande. Que bom, eu consegui ver. Tô tão feliz. Que bom, querida. Fico feliz, viu? Mesmo. Agora é tratar. É verdade, é verdade. Mas é isso, é a vida do adulto, né? Dar conta e pagar boletos. Exatamente. Muito obrigada mesmo por Ó, hoje, foi demais. um beijo para vocês. Beijo. Até a próxima. Até a próxima. Beijão. Tchau. Tchau, Beijo. tchau. Beijo.